Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais uma aula, no qual nós estamos falando agora sobre essa temática, o cérebro do empresário, né? Então, pegue o seu papel e sua caneta e aproveite esse momento agora que nós estamos distribuindo esse conteúdo aqui para você, aonde você vai estar entendendo um pouco mais, se aprofundando sobre o cérebro do empresário. E a temática que nós temos aqui é: o cérebro odeia mudança. Sua empresa precisa delas. Isso aqui é fundamental, inclusive até escrevi um artigo, né, no meu site, ruisempresarial.com.br/blog, sobre essa temática que é extremamente relevante. Nós analisamos: o cérebro do empresário odeia mudanças, ou seja, só para que nós estejamos vivos, aquele carinha lá, ó, aqui, ó, ele precisa de 20% ele consome 20% da nossa energia. Então ele odeia mudanças, ele não quer mudanças. E é por isso que todo e qualquer tipo de mudança vai ser difícil no primeiro momento, porque o cérebro ele tem uma adaptação. E ele tem uma adaptação sendo sabotadora ou não. Então, quando a gente entende esse processo, você começa a ter uma clareza que o conhecido versus a mudança necessária. O conhecido já está ali, mesmo que seja tóxico. Por que uma pessoa, por exemplo, volta a padrões, ou porque uma pessoa que foi humilhada numa empresa acaba voltando para a empresa para trabalhar nela novamente? Ou porque uma mulher ou um homem volta para um relacionamento onde você sabe que é extremamente sabotador? Por incrível que pareça, o cérebro ele gosta de estar aonde ele já conhece, seja um processo sabotador ou não, porque ele já sabe o que tem ali, porque ele tem um processo de adversidade ao novo. Tudo que é novo gera muito custo, gera muita dificuldade. Então, por isso que nós adultos agora precisamos entender o processo de neuroplasticidade, que vem através do quê? Repetição e esforço. Por que empresários repetem padrões? A resistência biológica à mudança, o cérebro como protetor da versão antiga do líder e a neuroplasticidade como chave para o próximo nível, transformar a intenção em prática deliberada. Então, você precisa agora estar entendendo qual é a direção e por que você está repetindo padrões cada vez mais nas organizações e principalmente na sua vida. A grande ilusão. Marketing versus mentalidade. Entende? Qual é o ponto cego que nós temos aqui? Empresários buscam mais marketing, vendas e tráfego, mas ignoram a própria mente. E a evolução cognitiva. Empresas crescem quando seus líderes desenvolvem novas formas de interpretar problemas. E a capacidade de decisão. O próximo nível do negócio exige modelos mentais que você ainda não possui. Afinal, senão você já teria pego essa chave. Então, a mente que lidera precisa evoluir antes da empresa crescer. Olha como isso é relevante. A mente que lidera precisa evoluir antes da empresa crescer. Muitas vezes a empresa faz um boom e depois o empresário ele busca, né, quando ele tem a sapiência, né, ou quando ele está num ambiente de pessoas que buscam agora performance mentais, neurocognitiva, ela vai buscar ajuda. Senão, ela cresce a empresa e se perde no meio do caminho. Por quê? Porque suas crenças não estão bem adaptadas. Então, qual é o verdadeiro ponto cego aqui? É você estar agora, como empresário, buscando tráfego, vendas, ROI, conversão, estratégia, posicionamento, funil de vendas. Tudo isso é importante. E eu não seria louco se eu falasse que isso não é importante. Isso é muito importante. No entanto, se você não tiver a mentalidade organizada com as suas crenças e o processo neurocognitivo do seu cérebro, esmiuçando pensamentos e entendendo exatamente por que você faz o que você faz
e o processo sabotador, você vai estar jogando dinheiro fora. A sua empresa, ela cresce justamente com aquilo que é a mentalidade do empresário. Enquanto você não estiver reprogramando crenças, você vai estar batendo na mesma situação dia após dia. Por quê? Porque existe um processo de plasticidade neural ou neuroplasticidade, que é a capacidade de uma reorganização neural. Então, diante disso, o cérebro adulto é mutável e dinâmico. Lembrando que até aproximadamente 25 anos, os estudos falam que o nosso córtex pré-frontal ele está em desenvolvimento. Então, ou seja, o jovem adolescente ele está em desenvolvimento. Mas a partir dos 25 anos, você agora está num processo de quê? Plasticidade neural. Então, você precisa agora de repetição, esforço e o tempo certo, que é o LTP, potencialização de longo tempo, para que o seu cérebro consiga absorver exatamente o que você está falando. Então, aprender e praticar novas experiências reorganiza conexões físicas. Quando você agora foge de aprender algo novo, é o teu cérebro gritando com você para que você não faça o mesmo. E agora eu te faço a pergunta: o que te impede de você colocar a neuroplasticidade, a capacidade de reorganização neural em prática? Está justamente o medo da rejeição, o medo de tentar algo novo e falhar. E isso é extremamente sabotador, porque uma crença, por exemplo, que está baseada em baixa autoestima, ela estabelece crença de inferioridade, de incapacidade, de perfeccionismo, entende? Muitas pessoas criam um mecanismo de defesa atrás do seu perfeccionismo, mas na verdade, isso é extremamente sabotador. E por que vai se tornar sabotador? Justamente porque você está em um perfeccionismo. Então, crenças de inferioridade, crenças de incapacidade, o hábito de comparação, o perfeccionismo, medo do abandono, dificuldade de dizer não e, principalmente, o medo da rejeição. Então, isso te impede de você tentar algo novo, porque você vai ser humilhado, rejeitado, alguém vai te criticar e essas críticas vão doer, né? Então, aprender e praticar nova experiência reorganiza conexões físicas também. Então, fortalecimento de circuitos neurais específico através de ação liberada. Os seus neurônios estão agora recebendo novas conexões neurais e gerando uma sinapse, gerando um novo comportamento. Então, o neurônio pré, ele está agora se conectando com o neurônio pós-sináptico. Só que, como eu sempre venho falando, é muito bonito falar um neurônio com outro neurônio. Mas, na verdade, são milhares de neurônios, porque nós temos agora, cientificamente comprovado, mais de 86 bilhões de neurônios em nosso corpo. Então, o fortalecimento de circuitos neurais específicos através do quê? Da ação deliberada, ou seja, você precisa de uma ação. Se você não tiver uma ação, o que você faz? Só confirma que mudar não é para você. Então, a biologia a serviço da evolução estratégica do líder. Como que você vai entender esse processo de mudança neural? Né? Porque ela transforma destino. Ela faz com que você agora, aplicando a neuroplasticidade, você consiga agora 10 anos em um. E isso não é história para boi dormir. Você tem a capacidade de desenvolver muitas coisas que você poderia ter desenvolvido nos últimos 10 anos em um ano, quando você entende o processo da neuroplasticidade e a capacidade que você tem agora de estar se esforçando, buscando e quebrando crenças. E isso eu sou prova viva porque eu já passei por essa situação. Então, o cérebro, ele aprende com a repetição, não com a intenção. Entenda isso. O cérebro não está baseado com a intenção, ele está com a repetição. Quando você fortalece
sinapses. Então, a neuroplasticidade fortalece o que você pratica repetidamente. Ou seja, você precisa estar praticando. O cérebro não distingue automaticamente padrões úteis de prejudiciais. E isso aqui é uma grande chave para você. O seu cérebro não distingue automaticamente padrões úteis de prejudiciais. Se você pratica coragem, fortalece a coragem. Se pratica procrastinação, fortalece o quê? A procrastinação. Ou seja, aqui tem um padrão, inclusive bíblico, de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Do jeito que você pensa em sua alma, assim você é. Então, quando você agora está se colocando nesse processo de mudança, você começa a entender o seguinte: se você pratica coragem, fortalece a coragem, porque o cérebro ele é plástico, ele vai se moldando conforme as suas crenças e conforme o ambiente que você está. Então, o ambiente modela, a companhia modela, entende? As pessoas que estão ao teu redor vão estar te influenciando, você querendo ou não. Por quê? Porque nós somos a média das 5 pessoas mais próximas do qual nós convivemos. Então, a transformação exige prática deliberada, não apenas desejo. Se você quer realmente, de fato, uma transformação, o primeiro processo é você agora assumir a autorresponsabilidade de você estar praticando cada vez mais uma trilha neural, entende? Com a repetição correta. Então, quando você recebe, por exemplo, principalmente os nossos mentorados, né? Quando eles recebem um direcionamento para a repetição de neuroassociações de quem você é algo que é cientificamente comprovado. E se você deixa de fazer, você deixa de fortalecer uma estrada neural com repetição e o teu cérebro estar absorvendo o mesmo. Quando nós falamos, por exemplo, no processo integrativo, que o líder, o empresário, o CEO, o mentor, o consultor high ticket, ele precisa cuidar das suas emoções, precisa fazer exercício físico, precisa cuidar da sua alimentação com base e rica em proteína, onde gera e ajuda para o processo do GABA, que é um processo inibitório, e que também precisa só de cálcio, que é um processo excitatório da célula, para que você possa estar buscando mais a neuroplasticidade. Ou seja, sem um processo excitatório de só de cálcio na célula, você vai ter dificuldade de ter uma neuroplasticidade. Mas da mesma forma, se você estiver num estresse crônico, você também não vai conseguir absorver no hipocampo, seu hemisfério direito do seu cérebro, você vai ter dificuldade de absorver uma nova sinapse, ou seja, de um novo comportamento, que você vai querer criar uma nova estrada neural, como você está visualizando aqui. Então, analise uma coisa: padrão fortalecido, repetição consciente, resultados extraordinários. Então, você precisa, no primeiro momento, ter o quê? Uma repetição consciente. Você precisa ter consciência. Primeiro de tudo é ter consciência. Então, quando eu falo de uma imersão ela está baseada para você ter consciência, ter entendimento, pegar uma chave e em cima dessa chave você ter uma LTP, uma potencialização de longo tempo. Mas se você não estiver fazendo o mesmo, você vai ter um LTD, entende? Que é uma depressão de longo tempo. Então, você vai estar agora não conseguindo absorver e você vai ter o quê? Uma poda sináptica, ou seja, você gerou uma sinapse, um novo conceito entre os neurônios com outro neurônio pré com neurônio pós, passando ali neurotransmissores, né, numa sinapse química, gerando um novo comportamento, mas como você não teve LTP, potencialização de longo tempo, que são de 90 a 284 dias, você não vai firmar a memória. Entende? Então, assim, o que acontece com isso, você vai ter consciência, ou seja, o que está acontecendo com a maioria dos empresários. Obesidade mental. Você agora está com obesidade de conhecimento. E essa obesidade de conhecimento tem te frustrado. Por quê? Porque você está em busca de mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. Quando você precisa agora parar de buscar mais conhecimento e começar a monetizar.
e começar a colocar em prática aquilo que você já tem. E começar a dar o tempo correto para que a neuroplasticidade ocorra e você mude os seus comportamentos. Faz sentido isso para você? Então, diante disso, o cérebro adora, ele gosta do conhecido. Ele ama o conhecido, porque gera uma economia de energia. Lembrando que somente para que você esteja vivo, o seu cérebro consome 20% da sua energia. Então, quando você está dormindo, o seu cérebro também continua trabalhando. Ele faz um processo de limpeza e ele precisa de energia. Então, 20% da sua energia está sendo consumida pelo seu cérebro. Hábitos e eficiência. Criar padrões automáticos reduz o esforço cognitivo e poupa energia. Está fazendo sentido o que eu estou colocando aqui para você? Se você tem hábitos e eficiência, você tem padrões automáticos, o teu cérebro faz o quê? Ele está reduzindo esforço e poupa energia. Ou seja, você volta para o relacionamento sabotador, seja em organizações, seja em relacionamentos interpessoais, entende? Seja o ambiente tóxico que você está, seja qual for ele, tá? Você volta, por quê? Porque você está economizando energia. Então, sempre busca a plasticidade, entende? Em relação ao seu cérebro para buscar o novo. Porque a barreira do desconforto, olha só, delegar, negociar ou mudar preços gera resistência biológica. Sempre que você muda preço, o teu cérebro ele vai começar a brigar com você. Mas engraçado, quando você valida essa oferta, por exemplo, você agora começa a ter um desbloqueio do seu cérebro e você começa a estar escalando o seu negócio. Entende? Então, como a gente vai passando por esse processo, você vai organizando e vai entendendo. Olha, começou lá, por exemplo, com 997, depois foi para 4.000, 5.000, aí depois foi para 10, foi para 20, foi para 30, foi para 40, foi para 60, foi para 100 mil reais. Por quê? O teu cérebro, ele começou a desbloquear. Mas por que ele desbloqueou? Porque você validou também. Então, uma oferta validada, você começa agora a gerar plasticidade neural. E você começa a vender, venda, 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 vai gerando uma dopamina, que essa dopamina vai gerando essa ambição, a busca, né? Esse desejo pela recompensa. E o desejo pela recompensa é venda. O elogio, né, do adulto é Pix. Entende? Qual é o seu Pix? Entende? Então, normalmente, o que acontece, você começa a afirmar essa crença e essa identidade de merecimento e também de alto valor daquilo que você entrega. Por isso que a sua neuroplasticidade e o seu branding externo, ou seja, aquilo que você está colocando, né, performando por fora, com roupa, com carro, com estilo, enfim, com um ambiente como esse que eu estou aqui, ele precisa estar associado com a sua crença interior. Se a imagem, a selfie for disruptiva daquilo que você está externando por fora com aquilo que você tem aqui, o seu cliente vai sentir, porque você não vai passar segurança naquilo que você está fazendo. Então, entenda sobre isso. Qual é a zona de segurança? O cérebro interpreta o novo como um gasto energético desnecessário. Então, as pessoas buscam estar comprando daquilo que te gerou segurança. E como te gera segurança? É quando você entende, inclusive na sua comunicação no digital ou a sua comunicação próxima, que você está passando segurança. E você passa segurança com valores que as outras pessoas também têm. Um exemplo, eu estou passando aqui valores na minha comunicação. Está lá a Bíblia, que realmente, de fato, eu sou uma pessoa temente a Deus. Está lá o cérebro, tem livros lá em cima, tem uma placa aqui, entendeu, de 800K de faturamento no digital, tem um relógio retrô, tem um ambiente totalmente arquetípico, entende? Então, eu estou passando aqui, juntamente no arquétipo do sábio e do governante. Então, as pessoas que são sábias, as pessoas que são governantes, elas vão estar sendo o quê? Magnético, vai estar sendo magnético, elas vão estar entendendo por quê pessoas compram de pessoas. Porque gera segurança. Então, quando você posta uma foto lá
você e seu filho, quando você posta uma foto, por exemplo, num ambiente religioso, entende? Que faça sentido para outra pessoa. Quando você agora traz uma comunicação intencional, por exemplo, como 5 insights que eu tive sendo um neurocientista pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Entende? Eu estou passando segurança. Então, você precisa ser intencional naquilo que você está passando, porque o cérebro gosta do quê? Ele gosta de estar economizando energia e ele gosta de ir para onde é mais seguro. Lembra a analogia? Voltar ao relacionamento tóxico. Por quê? Porque é seguro. Porque você sabe o padrão que tem ali. Você sabe o sexo que tem ali. Mesmo que você saiba que a pessoa não tenha caráter, mas você sabe o que te espera, inclusive que ela não tem caráter. O teu cérebro vai ser um economizador de energia, porque ele vai gerar o duplo medo, 200% mais medo pelo novo do que voltar, mesmo que seja para o processo sabotador. Como que você faz isso? Reprogramando as suas crenças e entendendo que aquele ambiente não é para você e que você não merece aquela, aquela atitude que essa pessoa está fazendo. Então, o líder de elite reconhece o desconforto como sinal de que uma nova rede neural está sendo construída. Olha que interessante, olha que narrativa. Está sendo criado um novo processo, por isso que você está no desconforto, entende? Esse desconforto, ele vai te gerar, no primeiro momento, é pane, é o famoso bug, né? Então, assim, por quê? Porque ele está te gerando desconforto. E esse desconforto, inclusive, ele é fisiológico. Entende? Então, sempre que você está agora buscando um novo, vai haver isso. E por que repetimos erro? A estrada neural do hábito, a facilitação neural. Quanto mais um comportamento é repetido, mais fácil fica utilizá-lo novamente. O suco do hábito, né? Como uma estrada muito usada, o cérebro prefere o caminho já trilhado. Pare para analisar se você não procura sempre os mesmos lugares, os mesmos ambientes para que você esteja avançando. Quando você troca, você gera ali uma sinapse, porque você está num novo comportamento. Entende? Então, conhecimento versus transformação. Saber o que fazer não basta. O cérebro precisa de novos trilhos. Ou seja, se você está sempre agora fazendo a mesma coisa, você está num processo extremamente sabotador e não gerando uma nova rota em construção. Você está num hábito consolidado, você está numa crença mal adaptativa consolidada, ou você está numa crença bem adaptativa que está consolidada. Mas a mudança está quando você agora acessa essas memórias e você começa a criar novas trilhas neurais. Quando eu faço aqui com as mãos, não é porque eu estou dançando aqui, é porque eu estou falando de neurônios, entende? E isso aqui é maturidade. Você precisa ser maduro, você precisa entender que existem os seus neurônios se conectando e fazendo sinapses, milhares de neurônios. Então, a transformação exige prática deliberada para criar novas rotas de sucesso. Quem você quer se tornar? E o maior erro: informação não é transformação. O maior erro: informação não é transformação. O excesso de dados está baseado em acreditar que basta adquirir mais informação é uma armadilha cognitiva, né? Então, preste atenção nessa foto. Um sábio com muito conhecimento, com muitas coisas. Mas, no entanto, o que você precisa fazer? Colocar em prática. Modelos mentais. Decisões diferentes exigem novas formas de interpretar a realidade. Então, aprendizagem contínua. A transformação real exige a reconfiguração, reconfiguração dos seus filtros mentais, novas rotas, novas estradas neurais, no que você está se expondo para a mudança da sua personalidade. O líder de elite busca sabedoria aplicada, não apenas acúmulo de conhecimento. Não adianta ter acúmulo de conhecimento se você não estiver com o tempo certo para estar agora transformando essa informação em um LTP, uma potencialização de longo tempo, ou seja, um hábito. É diferente. Eu treino muitas pessoas, muitos empresários, e a maioria das vezes as pessoas dizem assim:
mas eu tenho isso, eu tenho graduação, eu tenho inúmeras pós-graduação, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. E por que não está acontecendo? Porque você está empilhando conhecimento, não está tendo tempo de estar estruturando mesmo, e a impulsividade está te levando, por exemplo, para estar buscando mais e mais e mais e não gerando tempo de consolidação de uma nova memória, uma reconsolidação. Então, sua empresa é um reflexo do seu cérebro. Está doendo? É para doer mesmo, né? Esse é o processo. Decisões diárias. A forma como você lidera e reage à pressão molda o negócio. E o filtro biológico. Tudo que acontece na empresa passa primeiro pelo seu cérebro, ok? E a evolução necessária. Antes da empresa crescer, a mente que a lidera precisa evoluir. Não há crescimento se a tua mente não evoluir. Você pode até crescer, mas você vai cair novamente. E o que eu mais ouço dos empresários é o quê? Fábio, eu subo, eu escalo, eu chego próximo da performance. Quando eu tô para agarrar, cai. E por que cai? Porque você não teve tempo de potencializar essa memória para que ela se torne um padrão. Entende? Então, eu quero colocar aqui para você. Eu passei muita escassez na infância. Uma das coisas que eu mais fiz, por exemplo, foi ter ido mais de 50 vezes a Gramado jantar, pagar caro e jantar. E para o que isso? Para poder reconsolidar memórias que eu tinha lá, uma consolidação de escassez alimentar. Então, eu tinha dificuldade de pagar um processo de alimento mais caro. Então, eu fui lá, como eu sou do Rio Grande do Sul, mais de 50 vezes, mudando, e levei minha família para estar agora criando uma neuroplasticidade, uma plasticidade neural, e o meu cérebro se acostumar com aquilo. Então, isso fez esforço? Sim. Fez repetição? Sim. Mas eu criei novas trilhas neurais que é impossível de ser apagado. Porque eu criei um outro padrão e automaticamente esse outro padrão me faz eu buscar mais para poder manter o mesmo. Está fazendo sentido? Então, você está aqui agora com uma reflexão maravilhosa. Você tem a mentalidade para o próximo nível do seu negócio? Se sua empresa dobrasse de tamanho amanhã, você estaria pronto? Você possui hoje a mentalidade necessária para liderar essa nova escala? Ou continuaria utilizando os mesmos padrões que construíram seus resultados atuais? Essa pergunta muda tudo. A mente deve preceder o crescimento. Você precisa de expansão para o próximo nível. E você vai ver mercado, operações, tecnologia, capital humano, impacto. Você precisa se preparar. Você tem energia o suficiente para o próximo passo? Para dobrar o seu negócio? Você tem energia? Você tem cuidado com o seu corpo? Você tem energia? Você tem método? Você tem mentalidade para o mesmo? Então, diante disso, você precisa estar organizando a sua mentalidade para que o mesmo ocorra. Senão, você agora está fadado ao fracasso. Qual é o seu comportamento? Qual é a sua necessidade? Qual é o pré-diagnóstico que você tem hoje que você entende? Olha, eu estou num processo sabotador. Eu passo ciclos e ciclos e eu estou repetindo o mesmo. Eu estou num looping. Até quando você quer ficar nesse looping sem realmente entrar no processo de criar novas trilhas neurais? Passar por um processo de neuroplasticidade, de realmente você estar ajustando a sua mentalidade para o novo. Como que você agora pode estar fazendo isso? Entende? Então, por exemplo, no modelo Ruios, né, no Neuromind e o NBIOS, nós entendemos algum sucesso. Nós entendemos a mentalidade. Então, o primeiro módulo, tá, do Neurobusiness é operação e sistema, o sistema de operação. Está baseado no quê? Prioridade estratégica. Antes do marketing e das vendas, vem o quê? A compreensão do cérebro executivo. Então, nós temos pilares que são neurociência comportamental e cognitiva do empresário,
E nós temos outros pilares, como a neurociência aplicada a vendas, o neurovendas, a neurociência aplicada à liderança, neuroliderança, ao marketing, neuromarketing, ao branding, ao neurobranding, à gestão. Entende? Então, diante disso, nós conseguimos estar mapeando. Mas agora você precisa estar num grupo de mastermind. Então, qual é o sistema operacional? O primeiro sistema operacional é desenvolver a mente que sustenta a estrutura do negócio. Ou você agora vai estar lá no Windows 95. Não adianta você querer coordenar o seu negócio e você não se atualizou, entende? Você não se atualizou o teu Windows. E você está lá no Windows 95, entende? Então, qual é a mudança que você precisa estar fazendo? Então, uma liderança neuroconsciente é a base biológica para todas as funções empresariais. Você está pronto para o próximo nível? Você está pronto agora para estar avançando? O que, de fato, te impede de estar crescendo e avançando para o próximo passo, para o próximo nível? E é sobre isso que eu quero colocar aqui para você essa estratégia. Diante disso, você tem agora o neuroinsight, que é uma decisão consciente e crescimento. A decisão consciente transforma capacidade em crescimento. A neuroplasticidade, né, permite que o cérebro mude. Apenas a decisão consciente do líder transforma essa capacidade biológica em crescimento empresarial. Ou seja, você precisa ter consciência, você precisa ter uma imersão, você precisa estar avançando, mas você precisa ter mudança. E a prática, então, repetição e novos comportamentos são os motores da evolução. Repetição e novos comportamentos, ou seja, esforço, repetição, mindset de crescimento, neuroplasticidade, ok? O cérebro aprende com o que você faz, não apenas com o que você deseja. É por isso que você deseja, cria metas e faz muitas coisas. Mas no Neuroinsight que eu estou falando aqui é decisão consciente e crescimento. Está baseado. A neuroplasticidade permite que o cérebro mude. Só que para isso, o cérebro aprende com o que você faz, não apenas com aquilo que você deseja. E se você deseja agora participar de um diagnóstico neuroempresarial, de uma sessão estratégica de elite, você terá agora uma análise de padrões e identificação de bloqueios cognitivos, emocionais e comportamentais diretamente comigo. Sessão exclusiva, um encontro estratégico de 1 hora para líderes de alto nível. E a seleção por perfil, processo seletivo para empresários, mentores e consultores. E a transformação direcionada, o caminho para autoridade e resultados exponenciais. Então, se você quer concorrer a esse diagnóstico, você vai estar agora clicando no link abaixo, se inscrevendo e se for aceito, né, se o seu perfil for aceito, o nosso time entrará em contato com você, marcando a nossa call para a gente poder estar alinhando e entendendo esse processo neurocognitivo da sua empresa, ou seja, um processo de diagnóstico neuroempresarial. E a conclusão que eu quero trazer aqui, a mente que sustenta o sucesso. A neuroplasticidade é uma capacidade biológica constante. Conhecimento sem prática é apenas uma informação acumulada. Cuidado com isso. Cuidado exatamente com isso. O próximo nível do seu negócio exige uma nova versão do seu cérebro. E a pergunta final: você está disposto a desenvolver a mente que o seu sucesso exige? Se você disse sim, clique no link abaixo e se inscreva para esse processo, juntamente conosco aqui, para concorrer a uma vaga de diagnóstico neuroempresarial diretamente comigo. Ok? E a mensagem final: o mistério da transformação humana. Por que alguns mudam e outros repetem padrões por décadas? Descubra no próximo episódio. Liderar é evoluir. Ok? Eu te desejo aqui um forte abraço e te vejo nos próximos vídeos e nas próximas aulas.